Boa noite, gente. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Nesta noite nós estamos fazendo aqui uma pequena e rápida interação acerca da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que vai ser discorrida amanhã, em todas as nossas igrejas. Vamos estar discorrendo o assunto desta lição, e vamos falar sobre a quarta lição, a Igreja e o Reino de Deus. Esse vai ser a nossa lição de amanhã, domingo, e temos como o texto áureo da nossa lição, está em Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz assim, você pode falar para nós, irmã Exalta, leia Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Amém. Esse é o nosso texto áureo. E a nossa verdade prática, também eu quero pedir que a irmã Geise leia a nossa verdade prática. Diz assim: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Amém. Amém. Então, nós vamos tentar falar um pouco para você, um pouco deste reino, do reino de Deus. E nós queremos chamar aqui também o pastor Joel para fazer parte aqui junto conosco desta lição desta noite. Amém? A paz do Senhor, meus queridos irmãos, todos vocês que vão nos acompanhar nas redes sociais. Em primeiro lugar, eu quero reforçar o convite para que amanhã, em todas as igrejas da Assembleia de Deus no Brasil, e por que não dizermos no mundo, que você possa se dirigir a uma igreja, para você ir a uma escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus. E esse tema, que a igreja e o reino de Deus, é um tema de muita relevância e de grande importância para a igreja do século XXI. Por que digo isso? Porque nunca antes na história do cristianismo houve uma igreja que se afastou tanto dos princípios do reino quanto essa igreja do século XXI. Não falo isso com alegria, falo isso com tristeza, porque nós estamos vivendo em um tempo, presbítero Osimar, de muitas falsas doutrinas essas que estão ensinando as pessoas a conviverem e a viverem apenas em um plano terreno, quando isso não é verdade, gente. O próprio Jesus, que é o Senhor dos Senhores, ele esteve e viveu entre nós, e a mensagem que permeava de Cristo era sempre sobre o reino de Deus. Não é isso, presbítero Osimar? Verdade. Nossos pais na fé sempre anunciando esse grande reino. O profeta Isaías falou muito desse reino que viria a ser estabelecido futuramente, e isso nós vamos ver de maneira concreta com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, estabelecendo o reino dos céus, o reino de Deus na terra. Quando nós vimos também a natureza, diz a revista, vai falar da natureza do reino de Deus. O surgimento deste reino de Deus. O reino de Deus, diz o salmista no Salmo 47, e o verso de número 7, se você tem a sua Bíblia aí, você pode abri-la e ler comigo acerca
da natureza do reino, deste reino. Este reino, ele é universal. O salmista, no Salmo 147, Salmo 47, e o verso 7, vai dizer que, pois Deus é o rei de toda a terra. Então percebamos que quando o primeiro tópico da lição, ele vem pedindo para que nós entendamos a natureza do reino de Deus, está se falando de um reino universal. Não apenas deste plano terreno, mas este reino teve início. Ele governa não apenas a terra, mas governa o céu. O salmista, ele é categórico em dizer que este reino é universal, pois Deus é o rei de toda a terra. Amém. Não existe um palmo, não existe um centímetro deste mundo e do universo que não podemos dizer que não é de Deus. Tudo é de Deus, Deus governa tudo. Amém. Uma certa vez foi interrogado acerca do reino de Deus. E ele acabou dizendo bem claramente que o reino de Deus não era comida e nem bebida, não é isso? Romanos capítulo 14, versículo 7. Né? Paulo escrevendo, ele vai dar as características deste reino, quando ele vai até chocar acerca deste reino. Ele vai dizer em Romanos capítulo 14, versículo 7, Romanos 14, 17, se não me engano, 14, 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Então, diante dessa confissão, do maior de todos os bandeirantes do apostolado, que é Paulo, nós passamos a entender o que é de verdade a igreja e o reino de Deus. Porque nós estamos passando por um período na história da humanidade, onde há muitas igrejas que estão desvirtuando, estão mudando a essência do verdadeiro evangelho. E a igreja, presbítero Osimar, ela é a autoridade máxima na terra para pregar e anunciar o reino de Deus. Meu querido irmão e amigo, há muitas igrejas hoje estabelecidas nesse Brasil. E a pergunta é, como saber se essa igreja é falsa ou verdadeira? Porque o próprio Jesus nos disse acerca disso, que viriam muitos em meu nome, pregando, anunciando o evangelho. E como saber? A igreja que é verdadeira, ela tem como plenitude e essência pregar o reino de Deus. É o compromisso da igreja pregar o reino de Deus. Há igrejas hoje que estão mais preocupadas em pregar sobre dinheiro, pregar sobre riquezas, mostrando à sociedade, às pessoas, que o reino de Deus está em um segundo plano, quando isso não é verdade. Nós devemos anunciar dia após dia, incessantemente, falarmos a mesma mensagem que João Batista disse ali: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E isso João Batista estava falando quando ele estava anunciando, abrindo o caminho para o Cristo.
Mas o Cristo já chegou, já esteve entre nós, já viveu entre nós, já estabeleceu o seu reino. E agora nós não devemos ocultar esta mensagem de João Batista, mas sim dar ênfase àquilo que ele falou. Arrependei-vos, porque agora já chegou, já está entre nós o reino de Deus. Amém. Para reforçar essas palavras que o pastor Zé acaba de falar, que o reino de Deus já foi estabelecido, se você tiver a sua Bíblia aí aberta, nós vamos para Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20, quando Jesus é interrogado pelos fariseus. Jesus estava inquisilhado, Jesus estava numa inquirição, sendo interrogado pelos fariseus que queriam pegar Jesus em alguma falha. E Jesus que não se deixa ser pego, Jesus que não houve uma falha na sua vida, no seu ministério, nas suas palavras, ele vai responder essas perguntas com uma resposta. Ele vai dizer que Jesus é interrogado pelos fariseus sobre um assunto que eles já deveriam saber, sobre o reino de Deus. Jesus vai dizer que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Eles queriam saber quando havia de vir o reino de Deus. O reino de Deus, meu amado irmão, já está entre vós. Quando isso aconteceu? Quando Cristo veio à terra, nasceu de uma virgem e cresceu e começou a dar ênfase na mensagem do reino do Pai. Quero te dizer que não deixe de pregar este reino. Este reino é alimento para mim e para a sua alma. Se você tem a intenção e deseja de morar nesse reino, não desista, porque este reino pode não ser comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia.